Você já sentiu o peso de um rancor ou a dor de não ser perdoado? Jesus, em suas palavras e ações, nos mostrou que o perdão não é apenas uma escolha, mas um caminho essencial para a liberdade espiritual e emocional. Hoje, vamos explorar como o perdão, segundo Jesus, pode transformar vidas e trazer paz ao coração. Pegue sua Bíblia e prepare-se para uma jornada profunda e reflexiva. A importância do perdão nas palavras de Jesus. O perdão ocupa um lugar central nos ensinamentos de Jesus, como fica evidente em Mateus 6, versículos 14 e 15, onde ele declara: Se perdoardes aos homens as suas faltas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas faltas. Essas palavras revelam que o perdão não é uma sugestão ou um ato opcional, mas uma exigência fundamental para aqueles que desejam viver em comunhão com Deus. Aqui, o ato de perdoar é apresentado como uma via de mão dupla. Assim como recebemos o perdão divino, devemos estar dispostos a perdoar os outros. Essa ideia é aprofundada na parábola do servo impiedoso, em Mateus 1, versículos 21 a 35. Após perguntar a Jesus quantas vezes deveria perdoar o irmão que pecasse contra ele, Pedro sugere: até 7 vezes. Jesus responde: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O uso desse número simbólico aponta para um perdão ilimitado, que não se prende a contagens ou limites humanos. A parábola segue com a história de um rei que perdoa a imensa dívida de seu servo. Contudo, esse mesmo servo, ao encontrar outro que lhe devia muito menos, recusa-se a perdoá-lo, exigindo o pagamento integral. A atitude de ingratidão e dureza de coração do servo o leva a ser duramente punido pelo rei, que representa a justiça divina. Esta narrativa destaca um ponto crucial: a misericórdia que recebemos de Deus deve ser refletida em nossas relações com os outros. Assim como Deus nos perdoa nossas dívidas impagáveis, devemos estar dispostos a perdoar as ofensas, por menores que sejam, daqueles que convivem conosco. O ensino de Jesus não é apenas teórico. Ele nos desafia a adotar uma postura de graça e compaixão, permitindo que o perdão se torne uma prática diária. Segundo o Evangelho, o perdão liberta, reconcilia e nos aproxima do coração de Deus, mostrando que a vida cristã está profundamente enraizada na escolha de perdoar, independentemente das circunstâncias. Jesus, o exemplo supremo de perdão. Na cruz, Jesus revela a profundidade incomparável do perdão divino com as palavras registradas em Lucas 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Evangelho ressalta a força desse momento, em que Jesus, mesmo diante da dor extrema e da injustiça que sofria, intercede por seus algozes. Ele não apenas demonstra perdão, mas também expressa compaixão por aqueles que o condenaram. Esse ato transcende qualquer limite humano de misericórdia, ilustrando o caráter do amor incondicional de Deus. O perdão de Jesus na cruz não é condicionado pelo arrependimento imediato de seus algozes. Ele perdoa independentemente da atitude deles, mostrando que o perdão é uma escolha ativa que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Esta cena é uma lição viva para seus seguidores, indicando que o perdão não se limita a situações onde ele seja solicitado ou merecido. Ao contrário, perdoar é um reflexo da graça divina, que não conhece barreiras. Esse exemplo também desafia nossas concepções sobre justiça. Jesus, o único completamente inocente, escolhe não retribuir com ódio ou vingança, mas com amor e misericórdia. Ele não apenas perdoa os indivíduos, mas aponta para uma realidade maior. O perdão é a via pela qual a humanidade pode ser reconciliada com Deus. O ato de Jesus é a manifestação final de seus ensinamentos anteriores, como no Sermão da Montanha, onde ele diz: Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5, versículo 44. Por meio de seu perdão,
Jesus nos mostra que perdoar é um caminho de cura e libertação, tanto para quem sofre quanto para quem erra. Ele nos desafia a refletir. Se Ele, em meio ao sofrimento extremo, perdoou, o que nos impede de fazer o mesmo em situações muito menores? O exemplo de Jesus na cruz é mais do que um modelo a ser seguido. É um convite à transformação do coração, para que, ao perdoar, possamos nos tornar instrumentos do amor divino. Aplicações práticas do perdão. O perdão, como ensinado por Jesus, é uma prática diária que exige coragem, humildade e dependência de Deus. Em Mateus 5, versículos 23 e 24, Jesus nos ensina que a reconciliação deve ser prioridade. Se estás para apresentar a tua oferenda no altar e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. No Evangelho, esse ensinamento evidencia que a reconciliação com o próximo é indispensável para uma relação autêntica com Deus. O perdão, portanto, não é apenas um benefício espiritual, mas uma atitude que restaura relacionamentos e promove a paz. Para praticar o perdão, o primeiro passo é reconhecer que somos todos necessitados da misericórdia divina. Como Jesus ilustra na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso nos lembra que, ao recebermos o perdão de Deus, também somos chamados a oferecer esse mesmo perdão aos outros. Orar por aqueles que nos magoaram é um exercício poderoso de transformação. Em Mateus 5, versículo 44, Jesus nos desafia: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa prática, embora difícil, é essencial para libertar o coração da amargura e abrir espaço para a ação da graça divina. O perdão também envolve uma decisão consciente de não guardar rancor ou buscar vingança. Na parábola do servo impiedoso, em Mateus 18, versículos 21 a 35, aprendemos que o perdão deve ser ilimitado, refletindo a generosidade de Deus. Entretanto, perdoar não significa esquecer ou ignorar o erro, mas reconhecer que a mágoa não pode ter domínio sobre nossas vidas. Isso requer tempo, oração e, muitas vezes, a ajuda de Deus para superar as barreiras emocionais. Além de perdoar, é essencial pedir perdão quando erramos. Jesus nos ensina que essa atitude de humildade é um passo importante para restaurar relações. Reconhecer os próprios erros não diminui nossa dignidade. Ao contrário, fortalece nossa integridade e aproxima-nos do exemplo de Cristo. Perdoar e pedir perdão são práticas que refletem o amor divino em nós, permitindo que sejamos canais de reconciliação em um mundo marcado por divisões. Que o perdão nos liberte e transforme, tornando-nos mais semelhantes a Jesus. E você? Existe alguém que você precisa perdoar ou de quem precisa pedir perdão? Reflita sobre isso hoje. O perdão não é fácil, mas é libertador. Deixe o exemplo de Jesus transformar sua vida. E se este conteúdo tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir esta mensagem. Vamos espalhar o amor e o perdão que Jesus nos ensinou. Perdoar é a ponte entre a dor e a paz.